Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero agradecer por estarem aqui no meu canal para mais um vídeo falando sobre fotografia feminina, fotografia de autoestima, fotografia casual, fotografia sensual, fotografia que eleva a autoestima das mulheres, né? O tema principal desse canal é justamente esse. Me chamo Cláudio Tebaldi, sou fotógrafo, especializado nesse segmento, e que estou sempre aqui nesse canal desenvolvendo, falando sobre vários temas que abordam todo esse universo da fotografia feminina, tá? Então, antes de mais nada, eu já peço que você também assine meu canal, que você clique aí nas notificações, no sininho, curta, comente também se você gostar do vídeo. Gostaria sempre da sua opinião sobre os temas que eu vou abordando aqui, tá? E compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que os temas que eu abordo aqui também, além do seu interesse, pode ser o interesse da sua amiga também, tá bom? Isso é importante também para visualização no YouTube, para visualização, as pessoas conhecerem o meu trabalho e conhecerem o que é a fotografia e o ensaio feminino, ensaio fotográfico feminino, tá bom? Eu já te agradeço e vou partir logo para o assunto do vídeo de hoje. Bom, o que acontece? Eu vou falar sobre um tema que tem uma relativa frequência, né? Não é, não é raro acontecer, e eu acho importante abordar esse tópico aqui, que eu ainda não vi nenhum outro fotógrafo falando no YouTube. Eu, pelo menos, desconheço. Então, eu acho importante, pela minha experiência, o que acontece no meu dia a dia, falar sobre um tema que é o estilo do fotógrafo, o estilo de trabalho do fotógrafo, a forma de trabalhar do fotógrafo e como que isso se materializa na fotografia, entendeu? E como que isso pode afetar o resultado final e o esperado das pessoas com relação ao trabalho da gente, né? Cada fotógrafo, na verdade, cada fotógrafo, conforme ele vai adquirindo a experiência, conforme ele vai trabalhando ao longo dos anos, ele vai adquirindo o estilo próprio de trabalhar, uma linguagem própria de trabalhar, né? Uma forma específica de trabalhar. E aí o que acontece? Muitas vezes chega para mim, não é até relativa, com uma relativa normalidade, chega para mim uma pessoa com um ensaio feito por um outro fotógrafo e fala assim: ah, Cláudio, eu queria um ensaio desse jeito aqui, igualzinho isso aqui. Aí ela me mostra foto, ou no papel, ou na internet. Ah, eu quero um ensaio desse jeito aqui, ó, com esse estilo, igualzinho isso aqui, né? Eu quero com esse pôr do sol desse jeito, eu quero com essas cores assim desse jeito, eu quero nessa entre aspas, nessa pegada de ensaio aqui, né? Aí, o que acontece? Na prática, isso aí é uma armadilha. Eu acho isso uma coisa meio complicada, meio perigosa. Por quê? Quando o fotógrafo ele é inexperiente, ele é novo, e ele ainda não tem um estilo próprio de trabalhar, ele ainda não definiu a sua linguagem fotográfica, o seu padrão visual de trabalho, a sua identidade visual fotográfica, quando ele não tem nada disso, e ele ainda está em formação, ele ainda está descobrindo, ele está fotografando pessoas, está fotografando objetos, está fotografando natureza, ele está fotografando ainda, ele ainda está nesse processo de formação do estilo dele, do jeito dele de trabalhar. Então, quando um cara é novo na profissão, ele atira para todo lado, entendeu? Então ele dá tiro, ele faz foto preto e branco, junto com foto colorida, junto com foto com efeitos de Instagram, junto com fotos com efeitos de Photoshop, plugins, presets, uma série de recursos gráficos que existem aí no mercado, e que o camarada que ainda não tem um estilo próprio, ele ainda não sabe o que ele quer, ou do que ele gosta especificamente, e ele sai atirando para tudo quanto é lado. Então ele vai fazendo cada foto, cada ensaio de uma cara diferente. Quando o fotógrafo é novo, ele é bem provável, bem capaz de pegar aquela foto que a menina
mostrou para ele, eu quero um ensaio parecido com esse ou igual a esse. É bem provável dele pegar e chegar assim e falar, beleza, vamos fazer. Vamos tentar fazer. Aí chega na hora de fazer, ele não consegue fazer. Ou faz próximo, ou faz completamente diferente. Mas igual ele não vai fazer. O que acontece? Isso aí a cliente vai pegar o resultado, vai ver o resultado e pode não gostar. Ele pode falar assim, poxa, mas não foi isso que eu pedi, essas coisas aqui, não é isso que não é bem isso. E pode ser um verdadeiro desastre, né? Porque ela está pedindo que ele copiasse aquele ensaio, aquela foto que foi feito por outra pessoa, que tem uma outra bagagem, que tem uma outra história, que tem outro estilo, e o cara tentou fazer igual e não conseguiu fazer igual, né? Isso é um perigo. Assim como um fotógrafo que já tem um estilo próprio, que ele já tem uma maturidade profissional, ele já tem o estilo, a linguagem dele, a forma de trabalhar dele, ele pode chegar para aquela cliente, para aquela pessoa, olhar aquela foto e falar assim, eu não vou fazer isso aqui, eu não posso fazer isso aqui, porque aí ele vai explicar os motivos pelos quais ele não vai querer fazer igual, né? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas então, existem essas duas linhas de pensamento. O camarada que é novo, ele está dando tiro para todo lado e ele tenta fazer igual e pode ser um desastre, como aquele profissional que tem uma experiência, uma bagagem e ele de cara vai dizer que não vai fazer por causa disso. Entendeu? Então, a gente tem que pensar dessas duas situações. Eu vou explicar para vocês uma coisa. O porquê desse meu vídeo, porquê de alguns argumentos que eu vou defender aqui. Se eu pegar numa mesa, botar numa mesa um objeto, uma maçã, tá? Pegar 4 fotógrafos, cada um deles com uma câmera diferente, com as suas próprias câmeras fotográficas, que não necessariamente vão ser iguais. Pode ser câmeras diferentes, com lentes diferentes, né? Mas todos eles vão estar no mesmo lugar, em volta daquela mesa, com a mesma situação de luz, com a mesma situação de ambientação. Sabe o que vai acontecer? Você acha que aquela foto daquela maçã ou daquele objeto ali na mesa vai ficar igual para os 4 fotógrafos? Diz para mim. Você acha que vão ficar 4 fotos iguais? Não. Vão ser 4 fotos completamente diferentes. Mesmo estando em condições de iluminação igual, estando no mesmo lugar e naquela mesma mesa. Por quê? Existem alguns fatores externos que influenciam diretamente na fotografia, independente se é a mesma maçã, se é o mesmo objeto, se está no mesmo lugar. Existem fatores como conhecimento, cultura do fotógrafo, equipamento usado pelo fotógrafo, a expertise do fotógrafo para resolver aquela situação, a linguagem dele, o estilo dele, a forma como ele interpreta aquela maçã, como ele interpreta aquele objeto. Se ele quer um fundo desfocado, se ele quer um fundo nítido, se ele quer uma foto mais clara, se ele quer uma foto mais escura, se ele quer com mais textura, se ele quer com menos textura, se ele quer uma foto manipulada em termos de acabamento, de limpeza, ou se ele quer uma foto rústica, sem nenhum tipo de tratamento, praticamente, o mais natural possível. Então, cada fotógrafo ele tem um estilo de trabalhar. Ele tem uma linguagem própria, ele tem um jeito de ver aquela situação ali. Então, vão ser 4 fotos diferentes. Eu estou citando aqui o exemplo de 4 fotógrafos que têm uma relativa experiência, tá? Que entendam de como fotografar aquela solução ali, aquela situação, sem nenhum problema, sem ter que colocar a câmera no automático. Se os 4 pessoas, e mesmo que os 4 fotógrafos coloquem a câmera totalmente no automático, ainda corre o risco de serem 4 fotos diferentes. Porque se cada fotógrafo estiver usando uma câmera de uma marca diferente, vai ter diferença daquele resultado. Uma Sony, uma Canon, uma Fuji e uma outra aí. Vão ser 4 fotos diferentes. Por mais
que estejam no automático e nas mesmas condições de luz. O enquadramento, por exemplo, o corte, o tom das cores, se o fotógrafo vai estar fotografando em JPEG ou se eu vou estar fotografando em RAW. Então, são milhões de elementos que podem interferir na fotografia diferente uma da outra. A mesma coisa é quando uma cliente, uma mulher, chega para mim e fala assim: Cláudio, eu quero um ensaio igual o desse aqui. Eu quero nessa tal pegada. Aliás, vou até fazer um parênteses aqui. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu quero um ensaio nessa pegada, eu já fico com o pé atrás. Porque esse papo de pegada, isso não existe. Isso foi algum foteiro aí que inventou essa tal pegada, né? E virou mania. Todo mundo fala em pegada. Não existe. O que existe é o estilo de fotografia. O certo seria falar assim, Cláudio, eu quero um ensaio que tenha esse estilo aqui de fotografia. Eu quero ter essas características aqui de fotografia. Isso é o correto. Isso não é essa de pegada. Pegada é uma gíria que inventaram aí que eu acho um desmerecimento total. Mas tudo bem. Fechando parênteses, a pessoa chega para mim assim, Cláudio, eu quero um ensaio com esse jeito aqui, igualzinho isso aqui. Eu vou dizer para essa cliente, primeira coisa, eu vou analisar essa foto. Eu vou ver o que tem nessa foto em comum com o meu estilo de trabalhar, com o meu estilo de fotografia. Eu vou analisar se aquela foto ali tem as mesmas configurações visuais que eu faço hoje no meu trabalho. Eu comecei a fotografar de uma forma. Hoje eu fotografo muito diferente de como eu comecei a trabalhar. Por quê? Porque justamente a maturidade, a experiência vai nos dando uma bagagem para a nossa fotografia ganhando forma, ganhando visual, ganhando estilo, ganhando uma linguagem própria. Então, eu hoje trabalho de uma forma que certamente é bem diferente de como eu trabalhava há muito tempo atrás. Entendeu? Então, primeira coisa, eu vou olhar aquela fotografia daquela cliente que ela me pediu para fazer igual, naquela tal pegada, e vou avaliar se aquela fotografia ali está compatível com o meu tipo de trabalho ou se está totalmente fora. Um dia desses aí eu vi um ensaio de uma menina feita por 2 fotógrafos diferentes, né? 2 fotógrafos. E, cara, o ensaio ficou completamente diferente. A modelo nem parecia que era a mesma modelo. Porque cada fotógrafo, ele fez o ensaio com o seu estilo próprio. Ele fez da sua maneira, como ele interpreta a luz, como ele interpreta, como ele manipula a máquina, se ele usa luz artificial, se ele usa só luz natural, se ele gosta de foto bem clara, estourada, ou se ele gosta de foto muito escura, em ambiente escuro, se ele faz fotografia ao ar livre, ou se ele só gosta de fotografar em estúdio. Então, eu vi a mesma modelo fotografada por 2 fotógrafos completamente diferentes, em estúdio. Um em estúdio e o outro ao ar livre. Você vê que é a mesma modelo. Então, cada fotógrafo, isso tem que ser respeitado. Cada fotógrafo tem o seu estilo de trabalhar, a sua forma de trabalhar. Então não adianta, por exemplo, uma pessoa chegar para mim com um estilo completamente diferente do meu e me pedir para fazer igual. Eu, com a maturidade que tenho, já vou dizer, olha só, esse trabalho aqui está muito legal, mas ele foge completamente ao meu estilo de trabalhar, à minha forma de trabalhar, à minha linha de trabalho. Se eu tentar fazer esse tipo de ensaio aqui, ele vai ficar diferente, com certeza vai ficar bem diferente desse resultado que você está me apresentando, e você pode não gostar. Então, para evitar esse desencontro, essa falta de... para evitar esse constrangimento da pessoa não gostar, porque ela achava que o fotógrafo, por ser profissional, ele tem condições de fazer igual. Então, para evitar esse constrangimento, eu já digo logo que aquele tipo de fotografia ali não é o meu estilo de trabalhar e eu não vou fazer. Por exemplo, um outro exemplo que eu quero citar aqui para vocês. A pessoa... eu tenho a minha forma de trabalhar para um ensaio sensual. Por exemplo, eu tenho a minha metodologia de trabalhar, eu tenho o meu estilo visual de trabalhar,
e eu gosto de determinadas poses, de determinado comportamento da modelo, e o ensaio tem uma determinada característica, tá bom? O que pode ser muito diferente do que aquela modelo, do que aquela mulher esteja esperando para o ensaio dela. Aí ela pode chegar para mim com duas fotos, assim, um ensaio bem inocente, sensual, mas muito recatado, muito inocente, muito ali comportadinho. Não é bem o meu estilo de trabalho. O meu trabalho de fotografia sensual, ele tem uma pegada um pouquinho mais forte, né? Ele é comportado, muitas vezes, mas ele em alguns momentos, ele tem uma coisa mais quente, mais picante. Isso é o meu estilo de trabalho, é a forma como eu enxergo, como eu vejo a sensualidade. Então, eu vou procurar interpretar isso no meu trabalho dessa forma também. Não adianta a pessoa querer que eu faça um ensaio todo muito ali, singelo, inocente. Eu vou falar, isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso conversar com a pessoa e falar assim, olha só, em termos de pose, é legal, isso aqui é o teu estilo, mas eu gostaria também de propor para você determinadas situações em que não está ali naquele ensaio dela, que ela me mostrou. Cabe ela concordar ou não com a minha proposta. Entendeu? Então, o fotógrafo, ele tem que ter, eu acho, estou falando por mim, tá, gente? Estou falando pelo universo, não. Estou falando por mim, pela minha experiência, pelo meu dia a dia. Quando a pessoa chega para mim, ela vai apresentar ela pode apresentar o que ela gosta, mas eu também posso fazer uma contraproposta para enriquecer, dinamizar, em colocar o meu estilo de trabalho naquele ensaio ali, naquele ensaio sensual, por exemplo, ou até casual. Agora, quando a cliente chega para mim assim, eu quero com essas cores, eu quero que que seja feito igualzinho isso aqui nesse lugar, que tenha isso aqui, que seja feito. Eu posso chegar para ela e falar assim, olha, isso aqui está completamente fora do meu trabalho. Isso aqui, eu não posso fazer isso aqui para você. Até porque cada fotografia tem uma história. Cada ensaio fotográfico ele tem uma história. Eu não sei, nem eu sei o histórico daquele ensaio ali, como que ele foi feito, as condições, o horário, o dia, o horário, qual a lente que ele usou, porque principalmente se for foto em Instagram, ninguém coloca ali as configurações de como foi feita aquela foto. O que hoje também isso é uma bobagem, porque você pode pegar uma foto com uma configuração de máquina, escrever ela ali, mas na verdade ela foi tão manipulada em Photoshop que ela perdeu completamente as características do que estava descrito ali nas configurações da máquina, entendeu? Outra coisa, fotos manipuladas em Photoshop, eu não sei quais os recursos que o cara usou, quais os filtros que ele usou, eu posso ter uma ideia, mas se eu não tiver os mesmos recursos, impossível fazer igual ou parecido. Então, esse é o tipo da situação que o fotógrafo, quando ele tem a experiência do que ele está fazendo, do trabalho dele, da linguagem dele, ele vai seguir o ensaio dele, com o jeito dele, da forma como ele gosta de fazer e as pessoas, de um modo geral, gostam de receber. E não ficar tentando copiar o que o outro colega fez, sem ele ter um embasamento para isso. O fotógrafo amador ou aquele bem iniciante, para pegar aquele trabalho, para ter a oportunidade de fazer aquele trabalho, muitas vezes ele cai nessa armadilha de tentar fazer igual e não vai fazer igual. E aí o cliente pode ficar descontente com o resultado e pode ser um desastre completo aquilo ali, né? Tanto em termos de resultado, quanto na autoestima. A pessoa pode achar que ela contratou um fotógrafo errado ou que ela não estava bonita, entendeu? Então, tem muitas coisas que envolvem essa questão de tentar fazer igual, porque nenhum fotógrafo vai fazer, assim como foi aquela história da maçã, que os 4 fotógrafos fotografaram aquela maçã de forma diferente, o mesmo acontece com um ensaio fotográfico, no dia a dia. Nenhum fotógrafo vai conseguir fazer igual aquele trabalho daquela outra pessoa. Além do visual, além das cores, além do enquadramento, além da locação, existe um outro fator chamado direção de poses, direção de modelo,
ou direção de pessoas. Aquela modelo que está ali naquele ensaio, ela pode ter uma experiência boa e o fotógrafo nem ter dirigido nada daquela pessoa ali. Às vezes é uma modelo profissional que já sabe, já tem uma experiência em fazer poses, e ela fez uma série de poses e foi fácil para o fotógrafo fazer aquilo ali, quanto que, na verdade, a cliente que pediu para fazer igual pode não ter experiência nenhuma com o ensaio fotográfico, e o fotógrafo tentar fazer igual e também não conseguir, porque também pode não ter a experiência necessária de direção de modelo ou conseguir dirigir aquela pessoa para fazer parecido. Então, gente, vocês não podem chegar para um fotógrafo e pedir para fazer igual. O que vocês têm que fazer, o meu conselho nessas horas é o seguinte, para você que nunca fotografou e quer fazer o primeiro ensaio, antes de contratar um fotógrafo, você tem que pesquisar na internet, pesquisar no Instagram, pesquisar nas redes sociais, trabalhos, de um modo geral, que se estejam de acordo com aquilo que você gosta. Por exemplo, o meu estilo de trabalhar são de cores vivas, né? Cores até relativamente saturadas. Estou falando em cor, tá? Enquadramentos, eu gosto muito de foto em pé. Tem fotógrafo que não fotografa em pé, não faz foto vertical, só faz foto horizontal. Porque tem aí umas síndromes aí também, que sei lá, eu não entendo esse pessoal. Só faz foto horizontal. Eu faço muito foto vertical, para poder publicar nas redes sociais, para colocar em porta-retrato, para fazer um álbum. Eu gosto muito de foto em pé, né? Então, você vai procurar fotógrafos que estejam de acordo com aquilo que você gosta no trabalho dele, que se identifica com você. Aí sim, você vai chamá-lo para fazer o seu ensaio. Mas não com essa intenção de querer que o fotógrafo fique copiando o trabalho de outra pessoa. Não. Se você gostou do estilo daquele fotógrafo, poxa, ele fotografa em lugares bonitos, ele fotografa as pessoas alegres, as pessoas sorridentes, com cores alegres, cores vivas, as pessoas ficam à vontade. Você tem que avaliar essas coisas todas. E aí, se você gostar disso tudo, você vai conversar com esse fotógrafo, né? E você vai deixar por conta do fotógrafo fazer o seu ensaio, né? Se você quer, agora, se você viu o trabalho que você quer que seja igual, então você procura entrar em contato com aquela pessoa que fez aquela foto. Porque só ele vai conseguir fazer igual ou parecida. E mesmo assim, nem ele vai fazer igual. Porque eu vivo fazendo ensaios, às vezes, nos mesmos lugares, e cada ensaio fica completamente diferente um do outro. Nem o fotógrafo ele consegue imitar ele próprio. Entendeu? Então, para você ver como é que isso é uma coisa complicada e ao mesmo tempo perigosa, e ao mesmo tempo engraçada, curiosa, capciosa. E tem um monte de adjetivos que eu posso definir por uma situação dessa, de você tentar fazer igual, mas não vai ficar igual. Parecida? Pode até ser. Diferente? A grande possibilidade. E também a grande possibilidade de você querer fazer igual o ensaio de outro colega e mandar para ele fazer um ensaio, para outra pessoa fazer e sair um completo desastre, porque ele não tem o bagagem, o histórico de como foi feito aquele ensaio, aquelas condições de luz, o horário e tudo mais, entendeu? Então, gente, o meu conselho é esse. Se você quer um ensaio fotográfico, se você sabe o que você gosta, mais ou menos, tem gente que tem cliente, tem mulher que só gosta de foto preto e branco. Então ela vai procurar um fotógrafo que trabalhe muito com preto e branco. Eu, particularmente, não sou muito adepto ao preto e branco. Faço ensaios quando são necessários, mas na verdade, eu vou fazer todo colorido. E aí eu vou converter para preto e branco para atender aquela pessoa. Vou trabalhar num preto e branco para atender aquela pessoa, mas o meu estilo de trabalhar é o colorido, entendeu? Eu vou trabalhar o colorido. Cores vivas, cores alegres. Mesmo estando em ambiente fechado, como num quarto, numa casa, eu também vou trabalhar com cores alegres, cores vivas e muita luz. Eu trabalho com flash. Tem fotógrafo que só trabalha com luz natural, né? Aí ele diz que é o estilo dele. Pode ser o estilo dele, mas também pode ser porque ele não sabe usar flash. Então ele diz que é o estilo dele, entendeu? Eu não estou aqui julgando ninguém, mas é
Isso é o que acontece muitas vezes na prática. Então, cada profissional tem a sua bagagem, a sua forma de trabalhar, o seu jeito de trabalhar. Isso você tem que ver, na hora que você tem que ver e ver se aquele estilo dele te agrada. Aí, se o estilo dele te agradar, aí você contrata ele para fazer o seu ensaio. Entendeu? Ah, Cláudio, eu adorei teu ensaio, adorei as tuas fotos, o teu jeito de trabalhar, as tuas cores, as tuas luzes. Eu tenho uma menina, eu tenho uma fotografia de uma menina, recentemente, a Adriane, ela falou assim, Cláudio, eu conheço muitos fotógrafos, conheço vários, tem nas minhas redes sociais, me segue vários fotógrafos nas redes sociais, mas, cara, eu bati o olho no teu trabalho, foi o que me encantou, foi o teu trabalho. Por causa das cores, por causa da forma como você vê as coisas, como você trabalha, como você finaliza as suas fotos, as suas edições. Eu me encantei. Eu conheço outros fotógrafos, mas foi o teu trabalho que me encantou. Então, por isso que eu estou fotografando com você. E ela também não tem experiência nenhuma. Ela não sabia, em termos técnicos, o porquê que ela gostava do meu trabalho. Mas ela gostava do meu trabalho. Ela se encantou pelo meu trabalho e me chamou e nós fizemos um ensaio maravilhoso que está sendo publicado no Instagram. Então, cada fotógrafo ele tem o seu estilo, a sua forma de trabalhar, a sua bagagem, o seu conhecimento, e você vai, antes de contratar, você vai pesquisar e vai se identificar, certamente você vai se identificar com algum deles. E quando você se identificar com o trabalho de alguém, aí você contacta ele, faz o orçamento e coisa e tal, para fazer o seu ensaio, tá? Evita essa história de chegar para um fotógrafo, qualquer fotógrafo, evita essa história de chegar para ele com um ensaio de outro colega e falar assim, eu quero igual, porque não vai fazer igual. Dificilmente vai fazer igual. Só se o cara for assim, um bambambam, um cara muito fera demais, mas não é a realidade. Isso é uma coisa, exceção, não é a regra, é uma exceção. Então, na prática, no dia a dia, cada um tem a sua forma de trabalhar e você vai procurar aquele fotógrafo que tem aquele estilo que você gostou e ele vai fazer um trabalho bacana com você dentro daquilo que você gostou, tá? Às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu, de uma cliente me pedir um orçamento, eu passei, beleza, só que ela me pediu para fazer o ensaio numa data que não batia, não batia com a minha agenda, não era possível fazer, entendeu? Aí eu propus outras datas, ela falou também a pessoa não podia fazer, entendeu? Então ela, para não ficar em branco, ela contratou outro fotógrafo, só que ela depois bateu arrependimento. Ela chegou para mim e falou assim, Cláudio, eu fiz com outro cara, mas eu não gostei, porque não era isso que eu gostava, não foi aquilo que eu queria, o estilo de forma de trabalhar dele não era igual à sua, eu não gostei do trabalho final, entendeu? Aí eu falei, olha, quando você tiver uma outra oportunidade, com calma, eu tiver agenda, a gente conversa, a gente faz o teu ensaio. Eu até dou aí um descontinho e tal, a gente conversa. Mas para você não ficar chateada com uma situação que eu também não podia resolver para ela, por causa de agenda. Né? Às vezes eu de agenda é coisa muito complicada. Né? Então, ela fez, por quê? Com outra pessoa, mas o estilo de trabalhar do outro fotógrafo é muito diferente do meu. Então, o cara fez do jeito dele. E o resultado não ficou o que ela queria, porque ela esperava que o ensaio com o outro cara fosse o resultado parecido com o que eu faria para ela, com ela. Entendeu? Mas não foi possível. Então ela se arrependeu, ficou triste. A mesma coisa é fotografia sensual. Fotografia sensual, eu falei disso no caso de um ensaio casual. Mas a fotografia sensual é a mesma coisa. A pessoa pode chegar para mim e falar assim, eu sou muito tímida, eu quero um ensaio bem recatado, bem comportadinho, bem não sei o que, não sei o que. Eu vou falar, tudo bem, a gente vai fazer isso assim, mas eu também vou propor a você algumas coisas um pouquinho diferentes, para dar uma dinâmica no teu ensaio. Você topa fazer? Aí ela falou assim, Cláudio, será que vai dar certo? Eu falei, vai dar certo. Pode contar que vai dar certo. Vai ficar bem legal. Entendeu? E vou te dar total liberdade e eu vou dirigir você, vou te ajudar, vou te orientar, mas eu não quero fazer só do estilo de outra pessoa ou de outra. Eu quero também colocar o meu estilo ali, a minha linguagem, a minha experiência. E aí você vai ver que vai ser diferente e o teu ensaio vai ficar bacana. Já aconteceu disso uma vez. A cliente me pediu um ensaio todo nessa situação, de tudo ali muito comportadinho, muito
um casual sensual, né? Uma coisinha muito leve. E, cara, quando a gente começou a fotografar, ela foi se animando, ela foi se entrosando, ela foi entendendo a parada. O ensaio dela ficou completamente diferente e ela adorou. Adorou, porque eu coloquei o meu estilo ali, entendeu? Com o consentimento dela. E ela adorou a experiência. O que era para ser de um jeito, acabou sendo de outro. Por quê? Porque eu coloquei o meu estilo ali, a minha forma de trabalhar, a minha forma de ver a sensualidade, a minha forma de interpretar aquele momento que a gente estava fotografando, entendeu? E o que seria melhor para a autoestima dela, o que ela estaria precisando, né? Então, funcionou bem legal, funcionou bem bacana e isso me deixou muito feliz. Tá bom, gente? Então, é esse o recado que eu queria passar para vocês. Resumindo, não peçam para fotógrafo nenhum ficar copiando o trabalho de outro colega. E com essa tal pegada, eu quero ensaio nessa pegada. Esquece isso. Isso aí é um perigo que você pode estar correndo e não estar satisfeito. E se algum fotógrafo chegar para você e falar, eu quero fazer um ensaio nessa pegada aqui com você, pode contar que é um camarada que também não tem muita experiência, ele está arriscando, ele está apostando. Pode dar certo, como pode também não dar, tá tudo errado. E você investir tempo, dinheiro em uma situação que não vai funcionar, tá? Então, presta atenção. E se você quiser fazer um ensaio fotográfico, pesquise o trabalho daquele fotógrafo, de outros fotógrafos, vê qual que te agrada mais, qual que está mais no seu estilo de ver, como você quer ser fotografada, e aí sim você contrate ele pelo que ele apresenta, e não pelo que você quer que outro faz, que tente fazer igual, tá bom? Isso é muito importante. E lembrando que o meu trabalho de fotografia feminina, ele tem o foco principal, que é elevar a autoestima da mulher. Independente de quantidade de roupa, independente de locação, independente de tudo isso, ele é pensado para elevar a autoestima feminina. Então eu sempre vou procurar colocar o meu estilo, a minha forma de ver, a minha linguagem, a minha forma de trabalhar, de atendimento, de direção de modelo, de organização, metodologia, desde o planejamento até a finalização. Eu vou impor tudo isso e eu vou colocar tudo isso no ensaio e você vai ver que vai ficar muito bacana, tá bom? Então, isso é importante. Se você tiver mais dúvidas, qualquer coisa, me manda um direct, me manda lá no WhatsApp. Eu vou estar colocando aqui no descritivo do vídeo todas as minhas redes sociais para você estar por dentro de como que eu trabalho. Entre em contato comigo e a gente vai fazer um trabalho super bacana se você gostar de tudo que eu te apresentei aqui. Tá bom, gente?